E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, dando sequência então à disciplina de aditivos coadjuvantes e embalagens para alimentos, hoje a gente vai falar sobre embalagens celulósicas. O que a gente vai ver hoje na aula? Então, a gente vai ver um pouquinho sobre a definição do que é celulose e o que é papel, a classificação do papel por conta das suas fibras e as propriedades físicas do papel. A fabricação tanto do papel quanto do papelão. Vamos falar sobre as legislações vigentes atualmente, os principais materiais utilizados para a fabricação de embalagens, como são feitas e quais são os processos de controle de qualidade, tanto do papel cartão e do papelão, e as vantagens e desvantagens do uso de materiais celulósicos para as embalagens de alimentos. Bom, a celulose, o que ela é? Ela é um polímero de glicose que se liga através de ligações glicosídicas beta 1,4. Então aqui é um polímero, de glicose ligados aí pela ligação glicosídica beta 1,4. A celulose ela é o principal polissacarídeo estrutural de plantas e de árvores. A madeira ela é composta de cerca de 50% de celulose. A celulose também é insolúvel em água, porém ela é hidrofílica. O que significa hidrofílica? Ela é muito atraída pela molécula de água. E, como a gente já sabe, a celulose também é a principal matéria-prima do papel. O papel ele é um montoado de fibras de celulose. Essas fibras têm uma relação muito próxima com a resistência do papel. Então, o tamanho, a resistência e a disposição dessas fibras fazem com que o papel, o material, seja mais resistente ou menos resistente. O papel também, como a gente já sabe, ele é altamente permeável à umidade, ou seja, ele é higroscópico. A classificação das fibras. As fibras elas podem ser classificadas como longas ou curtas. As longas elas são de 2 a 5 milímetros. Elas são retiradas normalmente de coníferas, ou seja, pinheiros. Elas dão ao material uma resistência mecânica. Então elas são utilizadas em embalagens de transporte e distribuição, como são o caso dos papelões ondulados e dos sacos multifoliados. Já as fibras curtas, elas são de 0,5 a 1,5 milímetros. Elas são retiradas de árvores folhosas, como o eucalipto e a acácia. Ela tem uma formação melhor, então ela tem uma superfície de impressão muito boa. Então ela é aplicada às embalagens que são para apresentação. Então são aquelas embalagens que têm um brilho e uma impressão muito melhor. As propriedades físicas. Na questão dos papéis, a gente tem 3 propriedades físicas principais. A gente tem a gramatura, que é então a relação do peso com a área de superfície da amostra. Ele é dado em gramas por metros quadrados e ela tem uma influência principalmente nas propriedades mecânicas e de barreira. A gente tem a espessura, do jeito mais simples, falando aí a grossura do material. A espessura, então, ela é a distância entre a face superior e a face inferior do material. Ela influencia na qualidade de impressão e na formação das embalagens. E a gente também tem a rigidez, que ela influencia na capacidade de dobrar e de curvar o material. Então ela é contrária à flexibilidade. A fabricação do papel. Eu indico para vocês, depois dar uma pausa aqui nessa aula e vai lá dar uma olhada. Esse é um vídeo do Manual do Mundo, como é fabricado o papel. Eles focam mais na folha de sulfite, que é usada aí para escritório e tudo mais. Mas, como ela é processada, é o mesmo jeito que é utilizado aí para papéis que vão para
para embalar, que são utilizados para a fabricação de embalagens de alimentos. Então, a árvore, a madeira é levada até a indústria, onde é feito o preparo dela, o polpeamento, transformar a celulose, a transformação em celulose marrom. Depois é realizado um processo de branqueamento da celulose. Alguns papéis não utilizam esse processo. E, por fim, a finalização do papel. E aqui a gente também vou passar outro vídeo para vocês, que é a fabricação do papelão. Então esse é um vídeo do Segredo das Coisas, que era um programa do Discovery Channel, que fala sobre caixas de papelão, e ali ele fala como é produzido. Então começa na indústria com o rolo de papel reciclado. Esse papel ele passa por uma máquina chamada corrugador ou onduladeira, que ela vai fazer a ondulação, que vão ser utilizados para a fabricação do papelão. Nessa ondulação, nesse papel ondulado, é colado então duas placas planas. Depois tudo mecanizado, então vai para o corte e a dobragem, e posteriormente, se for o caso, vai para a impressão. As legislações vigentes para embalagens celulósicas em contato com alimento. A gente tem a RDC número 88 de 2016. Ela é um regulamento mais técnico, né? Então a gente vai encontrar muita coisa técnica lá e algumas instruções de embalagens, equipamentos e materiais que entram em contato com o alimento. Esse daqui é um regulamento geral, viu, gente? Então, de modo geral, esse daqui é o principal. A RDC 89 de 2016, ela já é um regulamento técnico para materiais celulósicos para cocção e filtragem a quente. Ou seja, esse daqui ele vai entrar, por exemplo, os filtros de café, né? Aqueles filtros de papel que a gente utiliza para extração de café. Então é essa RDC 89 de 2016 que rege sobre esse material. Já para RDC número 90 de 2016, a gente percebe que foi um atrás do outro, são para embalagens, equipamentos e materiais celulósicos destinados a entrar em contato com o alimento durante a cocção e o aquecimento em forno. Então a gente tem, por exemplo, aquelas bandejinhas de papel que são utilizadas aí para escondidinho, para lasanha. Então é essa RDC número 90 que rege esses tipos de embalagem. Vamos falar agora um pouquinho sobre as principais matérias celulósicas usadas para embalagem de alimentos. Antes de começar a falar dos materiais em si, a gente tem que entender que a gente tem dois tipos de pasta quando a gente fala na produção de papel. A gente tem a pasta mecânica, que ela é simplesmente a madeira processada mecanicamente e ela forma celulose. Esse é um processo mais barato, porque não envolve agentes químicos e tudo mais. Já a pasta química, ela é a madeira triturada e sofre o cozimento com os químicos, né? Então, um é mais barato, o outro é mais resistente. Ambos podem sofrer o processo de branqueamento depois, para deixar o papel branco, ou podem continuar na cor natural. Então a gente vai ver agora os tipos de embalagem. A gente tem o papel craft. O papel craft ele é o mais utilizado aí na indústria de alimentos, por conta de ter uma resistência mecânica e a umidade muito grande. A gramatura dele vai aí de 70 até 300 gramas por metro quadrado, e ele é obtido através da pasta química, que eu falei anteriormente, por um processo de sulfato de fibras de pinheiros, né, de árvores do tipo pinheiro. E a gente tem diversos tipos desse papel craft. Por essa abrangência, né, de vários tipos, é que ele é usado mais utilizado aí na indústria de alimentos.
Bom, do papel craft a gente tem o papel craft para sacos multifoliados. Então aí ele tem uma gramatura de 80 a 90 gramas por metro quadrado. Ele é 100% feito por pasta química e ele pode ser tanto natural, ou seja, na cor marrom, quanto na cor branca. Então, esse daqui ele vai ser esses materiais mais duros que a gente encontra. Por exemplo, carvão, semente, né? A gente tem aí para a indústria, para a construção civil, aqueles cimentos. Tem também alguns grãos que são transportados por esse tipo de papel craft. A gente também tem o papel craft para outros fins. Ele é um papel craft com uma gramatura um pouquinho mais abrangente. Ele vai tanto do mais fino até o mais... tanto com uma gramatura menor quanto para maior. Então vai de 30 a 150 gramas por metro quadrado. E eles também podem ser aí tanto natural quanto o branco. Então esses são essas embalagens aqui, né, que a gente encontra aí para farinha de milho, farinha de trigo, até mesmo açúcar, são utilizados esses papéis craft. A gente também tem os papéis craft de primeira, né, como é denominado. O papel craft de primeira, ele é feito com mais de 50%, ele tem que ser feito com mais de 50% de pasta química, o restante pode ser a pasta mecânica, o que barateia o custo. E a gente tem o craft de segunda, que ele é feito com menos de 50% de pasta química, que fica mais barato ainda, mas também a gente perde as qualidades da pasta química, que é ser um papel mais resistente. Papel colchê, ele tem uma gramatura que vai de 3 a 30 gramas por metro quadrado. Ele é feito com pasta química, ele possui um revestimento, então esse revestimento ele dá um ar mais brilhoso, ele tende a ser mais liso, esse material, e tem uma melhor impressão. Então, ele é muito utilizado na indústria gráfica, perdão. Ele é muito utilizado na indústria gráfica para fazer cartão, aqueles cartões de visita. Na indústria de alimentos, ele é muito utilizado para a fabricação desses tipos de rótulos, né? E até mesmo algumas embalagens aí, como essa de batata frita. Normalmente ele é aplicado no exterior das embalagens para alimentos, né? Não, por ter um custo um pouquinho mais elevado, ele não é utilizado exclusivamente para alimentos. A gente tem o papel Glacine, ele tem uma gramatura de 40 a 150 gramas por metro quadrado. Ele é 100% também de pasta química especial, porque ela é refinada ao máximo, essa pasta química. E ele tem um ar meio transparente ou leitoso translúcido quando adicionado minerais. Ele tem baixa permeabilidade à gordura. Ele é utilizado para essas embalagens de snacks, né, de snacks, lanche, né, então esses lanches, por exemplo, McDonald's, Subway, até mesmo algumas bolachas, alguns biscoitos. E ele também é conhecido como papel manteiga, né? O papel celofane, ele tem uma gramatura de aproximadamente 30 gramas por metro quadrado. Ele é feito também de pasta química e ele é muito confundido com plástico, por ter uma textura muito parecida com plástico muitas vezes. Só que diferente do plástico, ele não é termossoldável, então não tem como fazer uma sacola de celofane. Mas o celofane ele tem aí uma resistência à tração, ou seja, se você tentar puxar ele, né, dificilmente você vai conseguir rompê-lo, e ele é um possível substituto aí para o PVC, que a gente viu
na aula anterior de plásticos. Ele tem uma característica muito parecida com o PVC. A gente é utilizado, a gente vê muito aí bolos, biscoitos. A gente tem esse papel celofane que ele é utilizado para cobrir carnes quando for assar, né? É muito comum esse negócio. E também ele é bem utilizado aí para, como está chegando a Páscoa, também é utilizado bastante para embrulhar ovos de Páscoa, alguns doces e tudo mais. O papel cartão, ele tem uma gramatura de 120 a 700 gramas por metro quadrado. O papel cartão ele é uma folha de papel com mais de 300 micrômetros de espessura, né? E ele também é encontrado em algumas caixas e bandejas com mais de 1000 micrômetros. A gente também pode classificar o papel cartão por conta das camadas que ele possui, então pode ser uma camada simplex, ou também chamada de monoplex, camadas duplex, triplex e assim vai. Ele é muito utilizado aí para esses tipos de embalagem, né? Essas caixas aqui, esses que ficam em volta desses sorvetes, também essas caixinhas de batata e até mesmo do lanche de fast foods, a caixa de pizza, essa caixa bem comum aí de bombons e alguma de fast food também, essa comida chinesa, né? Essas embalagens que até parecem papelão, mas tem um brilho muito bom, porque são várias camadas de papel, né? Que podem ser usadas para ser quando é denominado papel cartão. E por último, o papelão. O papelão ele é definido como superfícies planas unidas por um adesivo, normalmente cola de amido, que é uma cola que a gente pode até fazer em casa, que é só misturar a água e amido mesmo, ela forma uma colinha. Então essas superfícies planas unidas por essa cola num papel ondulado. O papelão ele pode ser classificado tanto pela quantidade de camadas que são usadas. Então a gente tem uma camada ou parede simples, quando é utilizada só um papel ondulado e duas superfícies planas. A gente tem o duplex, quando são duas ondulações, dois papéis ondulados com três placas planas, e assim vai. A gente tem o triplex e o múltiplo. E a gente tem também a classificação por tipo de ondulação, que é o tamanho ou a espessura da onda. A gente tem aqui, por exemplo, o A, que é o mais alto, né? uma ondulação maior. A gente tem o B, C e assim por diante. Eles são muito utilizados também em conjunto. Então eu posso usar, por exemplo, um papelão duplex, né? Fazer um papelão duplex, onde a camada exterior ela é do tipo A e a camada interna ela é do tipo F, por exemplo. Essa junção desses tipos fazem com que sejam mais resistentes e mais resistentes à mecânica, né, a impacto, e também mais resistente à água e assim por diante. O papelão, então, é a embalagem, como a gente sabe, é a embalagem de transporte mais utilizada no mundo, por ser uma embalagem secundária ou terciária, né? Então essas são algumas características aí do papelão. Em relação a controle de qualidade do papel e do papel cartão, a gente tem o controle de qualidade estruturais, que a gente leva em consideração a gramatura e a espessura desses materiais que vão ser utilizados para a fabricação da embalagem. A gente tem as relativas, o controle de qualidade relativo à umidade, então a gente faz o ensaio de absorção de água,
a porcentagem de umidade que tem e a ascensão capilar. A ascensão capilar ela é bem parecida, não sei se vocês já fizeram, mas a cromatografia em papel. Então a gente coloca o papelão dentro de um pote com água, né? E vê quanto tempo essa água leva para cobrir totalmente o papelão. Então essa é o ensaio de ascensão capilar. Desculpa. A gente também tem o controle das qualidades mecânicas, então a gente tem os ensaios sobre resistência ao arrebentamento, resistência ao rasgamento e as propriedades de tração. E aí são vários procedimentos que são levados, né, para fazer esses ensaios. E o controle de qualidade de superfície. Então a gente testa aí a lisura, a porosidade, a brancura e a opacidade do papel ou do papel cartão. Já em relação à qualidade, o controle de qualidade do papelão, a gente também tem os estruturais, que levam em consideração a gramatura e a espessura, as relativas de umidade, que são bem parecidas também, e as mecânicas, que são um pouquinho diferentes, que a gente tem, além da resistência ao arrebentamento, que a gente também tinha no anterior, a gente tem a compressão vertical em colunas, para saber se esse papelão é bem resistente, a compressão plana também, a perfuração dinâmica e a resistência à compressão de caixas. Então vamos falar um pouquinho sobre as vantagens da utilização de materiais celulósicos para a embalagem de alimentos. Bom, os papéis, né, e o papelão, ele tem um baixo custo, tanto de fabricação quanto de matéria. Ele é leve, maleável, então a gente pode moldar do jeito que a gente quer a embalagem. Ela é uma barreira contra a luz, uma barreira muito boa contra a luz, logicamente se não for um material translúcido. Ele é fácil de ser produzido, então também levando em consideração aí o baixo custo por ser fácil de ser produzido. Ele é biodegradável, que é muito interessante para aquela função que a gente viu na primeira aula, das novas funções das embalagens. Então o papel está sendo muito focado também por conta de ter essa biodegradação muito boa, e ele tem uma boa impressão. Então, dentre os materiais, ele tem a melhor impressão, né? Não em questão de as pessoas acharem ele bom, mas a impressão gráfica. Ele tem embalagens de papel, elas são mais bonitas, vamos dizer assim, porque a gente pode fazer a embalagem do jeito que a gente quiser mesmo, né? Com a cor que a gente quer, não tem interferência em relação a isso. Já desvantagens, que nem tudo nessa vida é perfeito, a gente tem aí a propriedade de barreira muito pobres. Como ele é um bom, como eu falei, ele é uma boa barreira contra a luz, mas ele é uma péssima barreira contra outras coisas, como por exemplo o odor, a umidade que a gente viu, né? Então, como diz aí, ele também é a higroscopicidade é muito baixa, a barreira é muito baixa, a barreira contra a umidade. Ele é um material frágil, né? Então a gente sabe que o papel, mesmo alguns tendo uma resistência à tração muito boa, a perfuração não é muito boa, ele é um material muito frágil em relação a isso. As embalagens celulósicas também permitem a permeação de odores, então é muito fácil o alimento que tiver ali dentro, tanto ganhar odor quanto perder o odor, dependendo do alimento. As desvantagens também são em relação à abertura e fechamento das embalagens, que as embalagens celulósicas elas não permitem um sistema muito bom. Normalmente é só colagem, e depois que você rompe, a menos que você cole de novo com uma outra cola, não é possível você fechar essa embalagem. E
uma desvantagem também é a associação com outros materiais. Então, normalmente, essas embalagens celulósicas, elas têm que ser associadas a outros materiais. Pode ser um plástico para fazer revestimento, normalmente são plásticos, né? Mas então eu tenho que associar a minha embalagem de papel, né? A minha embalagem celulósica com outro material, e isso é uma das desvantagens do uso desses materiais. Como dica, né, assim como eu falei na aula anterior, para vocês aderirem no conteúdo, eu acho interessante vocês irem até o mercado, pode ser varejo, atacado. Eu falo atacado porque no atacado a gente tem mais contato com os papelões, né? No varejo a gente não vê papelão exposto, e reparar nas embalagens celulósicas, né? Para vocês darem uma olhada, ver o que vocês acham que é embalagem celulósica, o que não é. Tente encontrar então outros exemplos dos que eu citei aqui e descubra se os papelões, né, caso vocês forem no atacado, se os papelões são duplex, triplex ou múltipla camada, se eles são do tipo A, B, C, F e assim vai. E veja os tipos de ondulação, né? Então, a questão aí que eu acabei de falar, das ondulações, do tipo de ondulação que a gente encontra nas caixas. Do mais é isso. Qualquer pergunta, eu estou lá no grupo do WhatsApp. Quiser me chamar no particular, quiser mandar uma mensagem lá no grupo do WhatsApp, estou à disposição, certo? Muito obrigado e até a próxima.